pessoal, eu sou Augusto Carvalho, diretor comercial da Exap, e nós estamos começando mais um GênioCast. O tema de hoje é os desafios em gerenciar um time de desenvolvimento. E nós convidamos o Igor Costa, CEO da Exap. Tudo bem, Igor? Tudo bem, Augusto? Tudo ótimo. Beleza, obrigado pela disponibilidade. Acho que o papo hoje vai ser bem interessante, bem relevante. Igor, o processo de transformação digital ele é uma realidade cada vez mais forte nas empresas, independente de qualquer nicho. Ele já era uma realidade antes da pandemia, a pandemia somente acelerou isso. E muitas empresas têm olhado para o setor de TI, têm visualizado construir times de desenvolvimento, tanto para desenvolver soluções, aplicativos, portais. E eu queria que você batesse um papo com a gente hoje, com a sua experiência frente à Exap. Quais são os desafios, quais são os principais pontos que essas empresas têm que se atentarem para gerenciar um time de desenvolvimento? Primeiramente, eu queria que você falasse um pouquinho de você, da sua formação, experiência e a sua experiência principalmente prática na frente de gestão desses times. Fique à vontade. Certo, Augusto. Bem, falando de mim, eu sou a clássica pessoa de desenvolvimento. Desde muito tempo atrás, eu sou formado em ciência da computação, sou pós-graduado em engenharia de software e já atuo com essa parte de desenvolvimento aí há pelo menos aí cerca de 20 anos. A gente não gosta muito de contar o tempo não, porque a gente vai denunciando a idade, mas é mais ou menos isso daí. E assim, já passei por várias, desde a parte de desenvolver, a gerenciar, a parte de arquitetura, então assim, já passei por várias etapas dentro desse processo e dá para ter uma visão assim, bem bacana de como é que funciona assim, essa dinâmica dos times, de empresas que trabalham com desenvolvimento. Sobre assim, os principais desafios, né, como você perguntou, a gente tem vários desafios, né, dentro dessa parte de desenvolvimento. Né? Eu gosto sempre de falar que, como programador de origem, né, eu tenho lugar de fala, e eu acho que o principal desafio, o primeiro desafio, assim, de montar uma equipe, principalmente se a empresa, né, onde está sendo localizada essa equipe, não é uma empresa de desenvolvimento de software, é você adequar o desenvolvedor dentro daquela cultura da empresa. O desenvolvedor ele tem uma cultura, assim como outras áreas também, mas o desenvolvedor ele tem uma cultura muito peculiar. Né? Então, ele tem o seu próprio, tem a sua própria forma. Os desenvolvedores, geralmente, eles são mais introvertidos, são mais introspectivos, eles precisam de espaço, de um tempo sem interrupção para que eles possam desenvolver uma linha de raciocínio. São muitas vezes muito ligados à lógica, mas ao mesmo tempo, para que eles possam desenvolver, eles precisam estar imersos dentro da cultura da empresa. Então, assim, na experiência e nos contatos que a gente vai tendo, né, ao longo da carreira e quando a gente vai vendo muito em cima desses clientes que a Exap trabalha, a gente vê essa questão de imergir o desenvolvedor dentro da cultura e que muitas vezes as empresas têm essa dificuldade. Por não entender, muitas vezes, como é que é a dinâmica, né? Então, a gente até brinca que muitas vezes as pessoas veem essa parte de desenvolvimento de software apenas como codificação, né? Então, é como se fosse um grande botão vermelho que a gente aperta e que no final ali vai sair, né, várias telas fazendo várias coisas da forma como a gente pensa. E é um processo muito mais orgânico do que exato. Então, ele é um processo que tem, obviamente, você tem o desenvolvimento, você tem codificação, mas você tem N outras áreas dentro e você tem N especialidades dentro dessa parte de desenvolvimento, as quais elas precisam interagir muito bem. Então, você saber combinar essas peças do seu time, você entender por que eu preciso de um arquiteto, por que eu não preciso, eu preciso de um analista, eu estou precisando de um PO para esse time aqui. Realmente, se eu colocar esse desenvolvedor aqui para fazer esse tipo de atividade, ou fazer esse tipo de sistema, com o background que esse cara tem, será que é produtivo? Né? Às vezes você simplesmente troca as peças de lugar e as coisas se resolvem. Às vezes você trocar as peças, né? Trocar pessoas de times diferentes, você vai criar problema. Então existe toda uma dinâmica que é peculiar à área e que muitas vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de entrar por suas peculiaridades, é claro, mas que fazem total diferença nesse processo de desenvolvimento que, como eu falei,
é um processo muito mais orgânico e eu diria até, aí é uma opinião minha mesmo, criativo do que um processo matemático como é visto, né, muitas vezes pelas pessoas. Legal, Igor. Até para contextualizar o nosso ouvinte, para a gente explorar toda essa bagagem, você já esteve à frente de vários projetos que a ISAP desenvolveu. Um termo mais formal que o mercado usa para que o pessoal possa entender, a ISAP ela é uma fábrica de software, mas cada vez mais ela se posiciona como uma aceleradora digital. Eu queria que você explicasse isso um pouquinho, Igor. O que fazem empresas como a ISAP? Ela desenvolve apenas software? Ela abrange outras vertentes? Me fala um pouquinho disso, Igor. Perfeito, perfeito. Muito bom. Essa questão do acelerador digital versus a questão da fábrica, né? Porque apesar do mercado falar muito dessa parte de fábrica, isso dá a ideia que é um processo meio que industrial e mecanizado, né? Fábrica remete muito a isso. Na verdade, quando você vai ver como a parte de software, a parte de tecnologia, de uma forma geral, ela tem entrado, né, em todo esse processo que a gente tem de inovação, de transformação digital, ele entra muito mais aderente ao negócio. Então, não é simplesmente eu vou pegar ali, vou pegar uma peça que faltava do meu negócio ali, a parte que funciona completamente por fora, e vai ser um novo software, um novo aplicativo, um novo X, né, um novo equipamento, isso vai resolver os meus problemas. A transformação digital ela tá muito mais ligada às bases do negócio. Então, muda a forma como se pensa, muda a forma como se age, muda a forma como se relaciona com a tecnologia. Inclusive, quando você vai entrando cada vez mais para dentro de metodologias ágeis, ou para dentro dos squads, ou né, todo esse movimento que a gente tem tido, isso muda muitas vezes a forma como a empresa pensa, né? Como a empresa forma a sua cultura, tem se falado muito das metodologias ágeis, mas não só para a parte de desenvolvimento, mas como as metodologias ágeis, inclusive, têm impactado a própria administração. Então, pensando nessa questão muito mais orgânica, né, da parte de tecnologia, trazendo essa velocidade e tudo, é uma forma interessante que a gente tem conversado muito, né, aqui, que essa parte a gente se vê muito mais como um acelerador. Então, é justamente trazer não só a parte técnica no sentido de uns e zeros, mas muito mais trazer essa forma de pensar, trazer a tecnologia aliada ao negócio, trazer essa cultura para sim pegar esses negócios, esses clientes que são os nossos parceiros e poder acelerar eles digitalmente, né? Então, a tecnologia e todo esse processo, ele está muito mais ligado ao negócio, ele está muito intrínseco ali ao negócio, né? Ele é uma teia que está muito bem emaranhada ali com o negócio. Ele não é uma coisa que está totalmente à parte, não é um setor dentro de uma empresa. Hoje em dia, principalmente com o ágil e com tudo, é uma forma de pensar e uma forma de administrar, né? Então, nós nos vermos como acelerador digital está muito mais ligado a gente poder ajudar esses clientes, ajudar esses parceiros a se acelerarem utilizando a tecnologia como uma ferramenta para poder mudar a cultura, poder acelerar o negócio e poder contribuir para que as entregas desse cliente para os seus clientes, a entrega desse cliente nosso para o mercado, sejam realmente entregas de valor. Legal, Igor. Até fazendo um resumo, queria ver sua visão acerca dessa explanação que eu vou fazer. A fábrica de software, esse modelo muito formal, até um pouco antigo, ela recebia uma demanda técnica, o cliente, no caso, ele tinha uma necessidade, aí vinha por meio de briefing, vinha por meio de FP, a fábrica focava na linha de código, na tecnologia e entregava. Já a aceleradora digital, ela recebe demandas do tipo Zap, eu preciso desenvolver um aplicativo porque eu preciso vender mais, eu preciso aumentar minha produtividade. A Zap vai dar a mão para esse cliente, mostra o melhor caminho, trabalha a área de design, trabalha a área de prototipação, é mais ou menos isso, né, Igor? Você deixa a parte de tecnologia para o segundo passo e o primeiro passo é, cliente, aonde você quer chegar? Nós vamos selecionar a tecnologia, nós vamos focar qual que é o caminho mais curto, qual que é o caminho mais ágil, mas a aceleradora digital ela precisa emergir na cultura da empresa e no propósito. Qual que é o objetivo dessa transformação digital? É mais ou menos isso, Igor? Exatamente, perfeito, perfeito, Augusto. Eu acho que é uma excelente forma de ver.
Porque muitas vezes a gente pensa, né, como fábrica de software simplesmente, né, na figura do programador, né? E o programador ele é uma parte daquilo ali, uma parte essencial, e mesmo assim o próprio programador, o desenvolvedor, a gente não pode ver ele como um bloco único. Então você tem vários tipos de desenvolvedores, né? Então, pensando aqui internamente na gente, a gente tem desenvolvedor que está voltado para a área de aplicativo, você tem desenvolvedor que está mais voltado para a área de infra, DevOps, você tem desenvolvedor que é o back-end, o front-end, você tem desenvolvedor que é o full stack, que junta os dois. Então, mesmo esse processo que é mais tecnológico, ele tem várias subdivisões com as suas especialidades. E esse processo, né, essa parte do desenvolvimento, da produção de código, ele é uma peça dentro de todo o processo. Então, como você bem falou aí, antes mesmo de você entrar numa codificação, primeiro você tem que moldar isso ao negócio. Então, você entra com processos de design sprint, você entra com a parte de UX, você entra com a parte de prototipação, você entra com toda uma parte de análise, toda uma parte de gerenciamento do projeto para fazer com que aquilo ali seja realmente factível. Né? Você tem setores de qualidade, você entra em parceria com marketing, tudo. Então, você tem a parte da codificação em si? Óbvio, claro que tem, porque no final você precisa montar esse software, mas esse software não é feito simplesmente pelos desenvolvedores, eles são uma parte essencial, mas mesmo assim, existem vários tipos de desenvolvedores para cada parte desses produtos e desses serviços que são desenvolvidos, e eles estão integrados em um processo maior, com gerentes de projeto, com toda uma parte de design, de UX, então é uma forma muito mais orgânica, como você falou. Legal, Igor. Vamos imaginar um cenário aqui então, Igor. Algumas empresas mais maduras estão até criando um setor de inovação, um setor de transformação digital, para realmente entender mercado, entender demandas internas, mas a grande maioria deságua muito na área de TI, no setor de TI, essas demandas. Mesmo que eu seja um gerente de inovação, sou um gestor de TI, e chega uma demanda da diretoria, chega uma demanda do comercial que precise desenvolver algo, seja um portal, seja um aplicativo. Você já citou aqui no início do nosso GenuCast que um dos principais pontos que a gente deve se atentar é a gestão de pessoas em si. Eu queria que você citasse, além disso, se eu estou na frente desse processo de transformação digital, o que eu tenho que me atentar e quais são os profissionais essenciais para eu formar um time? Eu tenho uma demanda, beleza. Quais são os principais pontos que eu tenho que me atentar antes de iniciar a demanda? E depois que eu passei dessa etapa, quais são os profissionais essenciais que eu preciso ter no time para que eu possa, de fato, entregar o que a diretoria, o que uma área da minha empresa espera? Perfeito, Augusto. Acho que a primeira coisa, né, a se ver é, se pensando se eu tenho uma nova demanda, vamos pensar isso como um produto, né, mesmo que seja um produto às vezes interno ou vai ser um produto lançado no mercado, se pensar, né, em qual o plano de negócio desse produto. Então, como qualquer produto, né, você precisa estar com isso muito bem alinhado. Então, a gente precisa entender exatamente, desenhar isso, e a gente entra junto com os clientes para ajudar nisso, para entender qual é o propósito desse produto, qual é o propósito dessa entrega. Porque muitas vezes a gente entra muito mais numa parte de ajudar numa modelagem de processos, por exemplo, do que no software. Às vezes você precisa repensar o seu processo do que colocar uma peça lá, uma tecnologia a mais. Muitas vezes está muito mais ligada a um processo do que a uma entrega de código no final, através de um produto, sabe? Então, acho que o primeiro passo é ver essa questão de se esse modelo de negócio está muito bem definido. Uma vez que está muito bem definido e a gente entra né, com o time nisso, acho que a gente precisaria, né, auxiliar, né, ter alguém de negócios. Esse alguém de negócios pode ser, por exemplo, um PO, né, um Product Owner, ou alguém do tipo ali que possa entender desse produto e defender esse produto ali internamente, um analista de negócios, algo assim. Depois a gente poderia, então, começar a conceber esse produto. Existem várias formas. Você pode começar fazendo análise do sistema, você pode começar indo para o caminho da prototipação, que é o caminho que a gente geralmente indica para o cliente. Então, eu trazer alguém que seja especializado, por exemplo, em alguma metodologia como um design sprint, alguém especializado ali na parte de interface, de experiência do usuário,
para que, junto com esse modelo de negócios, fazendo, por exemplo, um design sprint para você entender realmente quais são os pontos chaves, a gente pode pensar no que o cliente, né, desse produto, como é que ele vai interagir, o que vai ser entregue para ele, o que é importante, a gente entender o que é importante ali de fato naquelas entregas, no que é desejado por esse cliente. Então, você entra com esse processo de design sprint, então você pode entrar com um especialista de UX, né, geralmente pode ser um designer ou alguém da área ali, que vai auxiliar e conduzir um processo ali de prototipação. Feito aquilo ali, então você pode validar esse protótipo, e o que eu acho mais interessante, eu costumo dizer que isso é o MVP do MVP. Né? Então, muitas vezes o cliente está querendo fazer um MVP de um projeto interno. Então, ele pega, faz um MVP, vai, joga no mercado, tal, refaz. Só que a gente pode encurtar e acelerar esse caminho, essas interações, se antes a gente pegar e tentar codificar aquilo ali, a gente conseguir prototipar aquilo e colocar com alguns usuários e ver assim, olha, tenta usar esse aqui, esse protótipo, você entendeu para que serve? Você entendeu? Se interessou, não interessou? Em cima daquilo você coleta dados de diversas formas. Então você já tem um MVP, né, um produto mínimo do seu MVP. Então mesmo antes de codificar, você já tem um usuário que está usando, testando e recebendo feedback. Quanto antes você receber um feedback, né, quanto antes você botar a sua ideia para testar e coletar dados, melhor é. Então, isso aí seria, acho que é uma parte que é essencial. Então, assim, recapitulando, o que seriam os membros de uma equipe pensando num produto? Eu preciso de ter alguém ali voltado mais para a área de negócios, alguém que defenda o produto, que seria esse Product Owner, que seria um analista de negócios ou alguém equivalente. Ter algum especialista ali de design, de UX, para poder fazer essa prototipação, né, essa coleta de feedbacks do MPP. E aí sim, uma vez que isso esteja totalmente validado, você entra com um pessoal mais especializado na parte de computação. Então aí você vai entrar, por exemplo, com um arquiteto. O que é um arquiteto? Né? O arquiteto, eu até brinco que ele está mais próximo de engenheiro do que de arquitetura tradicional. Né? O arquiteto é o cara que vai olhar para aquele projeto, entender o que esse projeto, o objetivo desse projeto, e pensar nele. Como é que a tecnologia pode auxiliar esse projeto? Então, ele vai pegar o projeto e pensar, olha, eu vou usar isso, eu vou usar aquilo, por que eu uso X e não Y? Como é que eu penso isso com a evolução ao longo do tempo? Porque muitas vezes as pessoas escolhem tecnologias erradas e que isso vai ter um preço caro lá na frente. Você tem que entender se essa é uma solução para resolver um problema de 2 anos ou de 20. Então, isso impacta nas escolhas. E esse arquiteto fazendo todo esse projeto do que seria essa solução, integrando, né, se é aplicativo, se tem um IoT, se tem nuvem, o que precisa, aí sim você começa a cair para a parte do desenvolvimento em si. Nesse desenvolvimento em si, geralmente a gente vai ter um time ali, um squad, por exemplo, e ele vai ter os programadores, que podem ser programadores, geralmente vai ter um front-end, que é o cara que vai pegar aquela interface ali da vida, né? Dar um fôlego de vida ali para aquela interface que foi concebida pelo time de UX ou design. E você vai ter um cara de back-end, que é o cara que cuida mais das regras, né? A gente brinca até que é o cara que está cuidando da tela preta ali, né? Quando a gente vê ali no filme, né? Então esse é o cara do back-end. Você vai ter o seu gerente, você vai ter um gerente de projetos, você vai ter alguém que seja responsável também por qualidade, né? É ideal ali que você tenha um tester para poder auxiliar nesse processo de QA. Então, assim, acho que isso aí, né? Então, um analista de negócio, que é o PO, um design UX, um arquiteto, que é alguém experiente para poder pensar como é que é a tecnologia, né? Fazer essa ponte. E aí você ter o time mesmo que vai estar mais focado na materialização daquilo ali, que são time com seus programadores, front e back. Pode ter também um programador ali de aplicativo, se a solução envolve um aplicativo, né? Com um gerente de projetos e alguém responsável pelo teste. Então, isso aí eu acho que é um time ideal, é o que a gente usa na maioria das vezes para poder atender os clientes. Né? Boa, Igor, boa. Bom demais, cara. Acho que ficou claro como que seria a formação ideal desse time, que teria que essa pessoa que recebeu a demanda teria que se atentar. Mas eu queria trazer de novo um pouquinho que você falou anteriormente, que eu acho que está super alinhado, que quando você falou dos principais desafios, os principais pontos que um gestor, alguém que recebe uma demanda de desenvolvimento, que é o tema daqui do nosso podcast, os desafios de gerenciar um time de desenvolvimento, você citou 2 pontos, Igor. Gestão de pessoas,
trazendo assim de uma forma mais macro, que você nos trouxe que o desenvolvedor ele tem uma personalidade peculiar, ele precisa de um certo espaço, de uma certa forma de trabalho para que ele seja produtivo. E a questão da atenção, do entendimento ao processo. O que eu vejo como essas coisas estão ligadas, Igor? Eu queria a sua visão. As pessoas, independentes do cargo, elas se sentem bem quando elas entendem o porquê elas estão fazendo aquilo. E eu gostaria que você trazesse mais à tona isso, acho que vai ser relevante para o nosso ouvinte, porque às vezes um gestor de TI, um gestor da área de inovação, ele recebe uma demanda top-down. A gente sabe que existem várias empresas tradicionais que não têm essa gestão horizontal, de que as pessoas têm a abertura para opinar. E, cara, a gente precisa desenvolver um aplicativo. E não tem aquele processo de porquê, qual que é o objetivo do aplicativo, o que a gente pretende atingir de resultados, quais são as metas. E esse cara pega isso, não faz os porquês, não faz o entendimento do processo e joga para os desenvolvedores. Isso afeta diretamente na gestão de pessoas. Então, é fundamental para o desenvolvedor que ele entenda o objetivo macro e os objetivos micros do projeto. Queria sua visão um pouquinho disso, Igor, de várias experiências de projeto que você tem. Quando um desenvolvedor entende o objetivo do projeto, com certeza ele produz mais, não é verdade? Sem dúvida, acho que perfeita a colocação, Augusto. O desenvolvedor ele tem que fazer parte do time, da equipe, da equipe que está pensando aquela solução, aquele produto, né? Ele não pode ser colocado como algo à parte, né? Por isso que eu brinco muito, né, e falo dessa questão do desenvolvedor, que ele tem uma cultura peculiar, porque ao mesmo tempo que ele está trabalhando ali, por exemplo, em um sentido muito lógico, eu encaro esse trabalho de desenvolvimento como algo muito criativo. Então, é algo que precisa de interação, mas também não pode ter um excesso de interrupções para que ele possa desenvolver o trabalho. Então, assim, ele tem que ter o espaço para que ele possa concentrar, pensar e poder encontrar as melhores soluções, mas, ao mesmo tempo, ele precisa dessa interação, estar imerso dentro dessa cultura, da solução que ele está desenvolvendo ali, para que realmente ele possa, primeiro, ele entender e poder executar aquilo da melhor forma, e principalmente para que ele possa contribuir. A gente tem projetos, quando você tem um desenvolvedor que está ali frente a frente com o cliente, conversando, seja com o CEO da empresa, com o CTO de lá, com o gerente de marketing da empresa, ele consegue dar outras visões, sabe? Ele consegue fazer sugestões para aquele projeto e que, na grande maioria das vezes, as soluções são acatadas, porque fazem sentido. Então, ele traz um outro olhar, ele traz um pouco desse olhar de como é que a tecnologia pode ajudar. Então, muitas vezes, ele consegue trazer soluções que são muito mais simples e que podem resolver grandes problemas do cliente. Então, essa questão da proximidade com o time de desenvolvimento, mais especificamente, né, você poder extrair o melhor de cada um. Então, assim como, né, a gente estava conversando, né, agora há pouco do que a gente precisa para desenvolver uma solução, que a gente não precisa só dos desenvolvedores, a gente precisa de vários tipos de profissionais para poder ter várias visões e contribuições, a gente tem que ter esse desenvolvedor muito próximo de quem está concebendo essa solução para que ele possa contribuir, sabe? Entendendo como é que é a cultura, participando ele, entendendo como é que é o processo, entendendo essa questão de que ele precisa de não ser interrompido a todo momento para que ele possa concentrar e ter um trabalho que, como eu disse ali, eu considero um trabalho criativo, mas que ao mesmo tempo ele esteja ali tendo essa interação em um canal de comunicação muito aberto, né? E é por isso que, né, os squads têm sido tão comentados, porque a gente observa isso muito, né? Os squads, quando eles que essa metodologia de você pegar esse time multidisciplinar e colocar ele em contato ali com o cliente, ele tem um resultado muito positivo pela contribuição que o time consegue fazer junto com esse time dos nossos clientes, sabe? Ele consegue agregar bastante. Então, eu acho que é pensar em complementaridades ali, sabe? Então, o desenvolvedor ele tem muito a contribuir, não só na parte do desenvolvimento em si, né? É claro que é a especialidade dele, mas ele pode contribuir para o negócio, ele pode trazer insights de dados, ele pode trazer novas percepções e junto com os demais, né, as demais habilidades de cada um, né, as demais áreas de atuação ali, trazer um resultado muito melhor ali para o negócio. Muito bom, muito bom. Olha que bacana, acho que é
resultando no que você falou, palavras como interação, comunicação, são tão importantes ou até mais importantes que a parte da programação em si, né, Igor? Que o líder tem que se atentar. Exatamente, exatamente. Tem muita questão, tem essa questão da comunicação e de se deixar claro, né, o desenvolvedor poder participar, porque para ele poder entender exatamente não só o que ele tem que fazer, mas qual o objetivo daquilo que ele tem que fazer, promove assim uma entrega, né, como diz o pessoal no ágil, né, uma entrega de valor muito maior. Então, a comunicação é um processo, assim, é o essencial disso tudo, sabe? E isso se reflete, e a gente tem experimentado isso na SAP, a gente sempre está mudando as coisas, a gente está mudando nossa estrutura aqui internamente, agora, por exemplo, a gente está fazendo algumas mudanças para deixar a empresa cada vez, né, principalmente nessa parte de tecnologia, menos hierarquizada. E por que a gente está fazendo isso, né? É só porque é uma coisa moderna e para ficar interessante? Não. É para justamente você ter esse contato mais direto e melhorar essa comunicação. Então, com certeza, eu concordo 100% com o que você falou, Augusto. Comunicação, né, e interação são palavras-chave e fazem com que as coisas fluam muito, mas muito. Legal, pessoal. Então, o pessoal que nos acompanha, seja gerente de tecnologia, gerente de inovação, gerente de marketing, fica a dica, pessoal. Traz seu time para perto, interação, complementariedade, ouvir as pessoas. Acho que esses são os principais pontos na gestão de um time de desenvolvimento. Agora, Igor, você falou um pouquinho de squad, quando eu te perguntei quais seriam os profissionais essenciais para formar um time. E a gente fala aqui de forma rápida de 3 a 7 profissionais diferentes. E a gente sabe que não é a realidade de todas as empresas terem todos esses profissionais. É muito comum ter ali o front, o back, que ele tem uma questão de multidisciplina, ele consegue fazer coisas de várias demandas, mas o design, o arquiteto, nem toda empresa tem. Eu tenho um desenvolvimento interno a fazer, sendo até um pouquinho repetitivo. Seja um aplicativo, seja uma integração com um portal externo, algo que está atrelado ao processo de transformação digital da minha empresa. Até que ponto vale a pena fazer isso internamente? Que tipo de parceiro eu posso buscar? Como que esse parceiro pode ajudar a, de fato, acelerar essa demanda? Porque às vezes eu percebo, Igor, que o diretor, as pessoas que tomam decisão falam assim, não, eu já tenho um time interno, eu quero reduzir custo. Mas será que fazer tudo internamente, de fato, vai ter um custo menor? Queria ouvir sua visão um pouquinho disso. Não, muito interessante esse ponto, Augusto. É nesse ponto que na maioria das vezes a gente entra, né? Porque ter um time de desenvolvimento interno, assim, a gente tem duas possibilidades. Mas você ter esse time de desenvolvimento interno, como você falou, às vezes é complicado para as empresas elas terem todos esses tipos de profissionais, né? Então, você ter todos aqueles tipos de profissionais ali, com todas essas complementaridades, e ainda você trazer, que é um fator que eu acho que é primordial, porque não basta você juntar 7 pessoas, vamos colocar, né, vamos colocando aqui 7 especialidades aí, não basta você juntar 7 pessoas diferentes que você vai ter um time, que você vai ter uma equipe. Né? Você também tem que entrar muito com essa questão de cultura. E muitas vezes as empresas não estão tão alinhadas com essa parte dessa cultura do ágil, essa cultura digital. Então, o que é interessante dessa parte dessas empresas terem um parceiro? Se elas não têm o time de desenvolvimento, o parceiro vai entrar justamente com isso, vai entrar com essa cultura, vai entrar para poder guiar essa empresa nesse processo de transformação digital. E muitas vezes ela entra, inclusive, ela vai fazendo essas entregas e muitas vezes ela vai fazendo, inclusive, formação de time de desenvolvimento para essa empresa, no decorrer do tempo, sabe? Então, é uma das formas que a gente atua junto com os nossos parceiros. E para as empresas que já têm time de desenvolvimento, você trabalhar junto traz uma complementaridade que é muito interessante. Porque, como, né, você muito bem colocou aqui, são diversas áreas de conhecimento. Né? Você tem diversos tipos de profissionais. Então, às vezes, a empresa tem desenvolvedor, mas ela não tem arquiteto. Né? Então, será que a escolha tecnológica dela, como é que a gente pode pegar, né, a arquitetura e jogar junto com o time de desenvolvimento dela e a gente conseguir encontrar um caminho conjunto que seja melhor para a empresa? Às vezes ela não tem um especialista de UX, não vai ter um designer,
para pensar ali a interface, ou ela não tem todos esses tipos, às vezes não tem desenvolvedor, mas não tem o desenvolvedor da parte de aplicativo. Então, para esses clientes que têm esse time de desenvolvimento interno, a gente contribui muito, né? Esse parceiro, ele contribui muito trabalhando junto com esse time. Então, ele vai trazer conhecimento em tecnologia para trabalhar junto com o conhecimento de tecnologia que a empresa tem, vai trazer cultura, vai trazer inovação, e aí faz muito sentido aquele termo que a gente falou lá atrás, no início da nossa conversa, da gente se enxergar muito como um acelerador digital, sabe? Como um acelerador tecnológico, né? Um acelerador de inovação ali para as empresas. Elas podem ter esse time, sim, mas como você falou, é difícil você ter todas essas complementariedades e é justamente onde a gente entra. A gente entra para poder auxiliar as empresas nisso, né? E trazer essas outras áreas para poder acelerar, transformar e conduzir. Seja, se ela não tiver time, a gente conduz junto com a área de negócio. Se ela tiver time, a gente conduz junto com esse time também, né? E auxilia esse time para trabalhar do lado dele, parceiro dele, para que a gente possa acelerar e fazer a empresa conseguir seus objetivos. Que é o objetivo de todo mundo, é bom para todo mundo dessa forma, trabalhando junto. Legal, Igor. Ô, Igor, e até um pouco de experiência que eu tenho uma experiência comercial razoável, vamos dizer assim, mas eu já trabalhei também na área de projetos. Sim, sim. O que eu vejo bastante, Igor, cara, o que você trouxe é muito bom, é muito relevante, mas é um pouco da nossa cultura, né? Minas Gerais, cultura Brasil. Quando você fala isso para um gestor de tecnologia, o cara se sente ameaçado. Por exemplo, eu sou um gestor de tecnologia, meu presidente falou assim: Augusto, a gente precisa desenvolver um app. O cara, ele tem um front, ele tem um back, mas ele precisa de um arquiteto, ele precisa de um design. Ele fala assim, pô, se eu contratar um parceiro e o parceiro fizer um bom trabalho, eu vou ser desvalorizado, eu vou ser questionado. Mas, cara, isso pode ser totalmente o contrário. Acho que pode ser até um fortalecimento do trabalho do cara dentro da empresa. Qual que é a sua visão disso? Você enxerga também essa resistência? E para a pessoa que tem essa resistência, o que você falaria para ele? Como que você venderia essa parceria se você fosse o gestor de tecnologia da empresa? Bom ponto, bom ponto. É mais raro a gente encontrar isso, sabe, assim, no mercado, porque os bons gestores, eles não vão ficar tanto com esse receio, se a gente analisar, porque é o mesmo receio que você teria, por exemplo, de, sei lá, você contratou uma boa pessoa para o seu time e esse cara está deslanchando e vai te passar lá na frente. Então você vai deixar de contratar esse cara por medo desse cara te passar, ou você vai enxergar esse cara como um cara que você vai crescer junto e vai estar ali junto com ele, sabe? Então, os gestores, eles não... Geralmente, né, eles vão enxergar muito essa ideia de que, cara, eu sou responsável pela parte de tecnologia, eu não sou responsável... Eu sou responsável por trazer justamente essa parte de inovação. Se essa parte de inovação está com o meu time, se essa parte de inovação eu estou trazendo através de um parceiro, ou se essa parte está sendo trazida em conjunto, desde que ela seja entregue para a empresa, seja entregue para o CEO da empresa, para o diretor ou para quem ele esteja ligado diretamente, é isso que importa. Então, muito mais importante do que como isso está sendo viabilizado, se está sendo viabilizado em conjunto, é que isso esteja sendo viabilizado. E timing é uma coisa muito importante hoje. Por isso que essa questão da aceleração a gente fala tanto, né? Porque muitas vezes não basta só você pensar nessa entrega, é você pensar no tempo dessa entrega. Não, beleza, você vai pegar e vai desenvolver isso com o seu time interno, beleza, você vai demorar quanto tempo para formar um time interno? 6 meses? 6 meses a gente vai fazer todo esse processo para você. O que é melhor? Você pensar em selecionar, em desenvolver, ou pegar esse time seu que você já tem, trabalhar junto com o nosso, e no tempo em que você pensa na formação de um time, ou pensa na formação do projeto, nós juntos, em conjuntos, entregamos esse projeto, tem uma entrega de valor para a empresa, e esse gestor vai ter as suas metas batidas, vai ter seus indicadores ali muito melhor. Então, eu acho que vem muito dessa forma, de pensar como somar em conjunto, sabe? Então, e para quem está, e acho que para quem, né, possa passar por esse pensamento aí na cabeça, é pensar muito mais de uma forma, acho que estratégica, né? É pensar no que, olha, o que eu posso agregar
A gente está muito numa era de colaboração, né? Então, tudo hoje é colaborativo, né? Então, você vai para as empresas usam ou uma ferramenta da Microsoft ou um Google Docs para editar um documento, para um contrato que você entrega numa plataforma de assinatura digital, o podcast que a gente está gravando numa plataforma colaborativa, cada um, a gente está inclusive em estados diferentes aqui nesse momento. Então, tudo é colaborativo. Então por que não enxergar isso quanto antes, né? Eu acho que o gestor e o gestor de tecnologia enxergar isso como uma questão colaborativa, em que ele tem que estar muito mais focado nesse resultado, nessa entrega, em como ele contribui para o negócio e não simplesmente como um setor de tecnologia, melhor é para esse gestor, melhor é para a empresa e para todos. Então, eu acho que para esse gestor, né, como uma palavra final, vamos colocar assim, acho que a grande mensagem pense grande, pense de forma estratégica e pense muito em somar. Esses parceiros de tecnologias, como nós nos posicionamos, nós nos posicionamos como pessoas que estão aí para contribuir, para trabalhar junto, porque independente como seja esse parceiro para acelerar, é importante que você tenha também pessoas do lado da empresa que olhem com esse olhar, que estejam imersos na cultura, e o gestor de TI, né, ou o CTO, ou quem for responsável por essa parte aí, é justamente esse cara que vai pegar esse parceiro e colocar ele em contato com essa cultura. Você tem que ter esse ponto de ligação. Então, todas as peças nesse processo são essenciais. Então, por que não trabalhar juntos em ter uma entrega muito melhor do que pensar em trabalhar isolados e muitas vezes perder esse timing do que é necessário para um mundo tão ágil como a gente ter, ou muitas vezes pior, né? Porque pior do que perder o time é nunca nem se conseguir alcançar o objetivo, né? Então, acho que no final das contas pense grande, pense estratégico e colaboração é sempre o caminho. Muito bom, cara. Pensando nesse primeiro ponto que você tocou, Igor, na questão de formar um time, a gente sabe que é um processo demorado, processo de recrutamento, de treinamento, de introdução do profissional na empresa. Então, eu poderia falar até assim que quando você trabalha junto a um parceiro, no tempo que você gastaria para contratar, o parceiro já entregou o projeto. Mais ou menos assim, né, Igor? Exatamente, exatamente. E não foi só uma vez que a gente viu isso trabalhando com os nossos clientes, sabe? Porque, assim, até o tempo... isso está muito ligado também a essa parte da cultura, né? Porque não é simplesmente você falar assim, não, beleza, vou pegar o exemplo que você pegou lá atrás. Eu preciso desenvolver um app, né? Eu vou contratar um desenvolvedor de app. Qual a tecnologia que você vai escolher? Para que tipo de plataforma? Esse aplicativo seu, você está pensando nele para resolver um problema de 1 ano, de 5 ou de 10? Isso vai influenciar nas decisões. Mas beleza, o cara que pensa no aplicativo, a não ser que ele tenha múltiplas proeficiências ali, ele não vai ser um cara especializado na interface, né? Então, não é simplesmente você contratar pessoas, né, e como eu falei, né, e colocar elas ali que vai sair um produto, vai sair um time, né? Você precisa ter essa expertise do gerenciamento, você tem essa expertise de cultura, e muitas vezes o que falta às vezes é as empresas olharem que a tecnologia ela é estratégica. E como qualquer área estratégica, decisões estratégicas tomadas de forma errada produzem né, resultados a longo prazo, resultados estratégicos ruins. Então, esse processo de seleção, de formação de equipe, não pode ser um processo feito do dia para a noite. E, além dele não ser um processo feito do dia para a noite, né, ele tem que... você tem que saber muito bem o que você está fazendo. As escolhas têm que ser muito bem feitas para que você não tenha dinheiro jogado fora, para que você não tenha entrega, para que você tenha uma entrega de resultados, para que você realmente possa fazer com que a tecnologia seja um acelerador e não uma barreira ou um empecilho para o seu modelo de negócio. E isso passa por boas decisões, por boas contratações, por boas formações de time. E como você falou, né, a gente entra muito nessa parte da aceleração. Então, já aconteceu mais de uma vez a gente entregar o projeto na expectativa que o cliente tinha de formar o time dele. Né? Ele estava tentando formar time e não conseguia. A gente entra, ajuda a formar o time, trabalha em conjunto com o nosso e entrega no tempo, no timing que é necessário para o negócio. Muito bom, cara. E para concluir, falando de time, se eu estou falando de um projeto que eu vou facilitar uma comunicação interna, vou desenvolver um portal,
Cara, dependendo se eu não trabalhar isso dentro de um time, eu já perdi colaborador. Se eu vou fazer uma estratégia para vender mais, se eu não fizer isso este ano, no mercado competitivo que a gente está, essa estratégia para ano que vem já não serve. Então tem muito também, tanto a parte de tempo de contratação, quanto perder a onda certa, né, Igor? Exatamente. Exatamente. Ótimo. Inclusive, a gente estava numa reunião de conselho, né, essa semana, né? Nós estávamos lá e até estava comentando sobre isso, né? Não me recordo agora o nome é o livro sobre escalar empresas. Me fugiu o nome agora dele. Scalap. Isso, exatamente. E a gente estava até comentando, até fiz esse comentário quando a gente estava conversando, né, com o Guilherme Dantas, que era, antigamente, a gente fala muito do processo de planejamento estratégico, por exemplo, não, por exemplo, um BSC, que é claro que você pode usar o BSC de várias formas, de formas muito ágeis, né? A Ana Neves, que já esteve aqui, já explicou isso de muitas formas, mas antigamente as pessoas pensavam nisso sempre com planejamento somente anual. Aí depois veio o Google, né, e trouxe o esquema dos OKRs para você começar a pensar de forma trimestral, né? E já tem gente que está falando, você tem que fazer uma reunião de conselho toda semana. Porque esses indicadores, esses planejamentos estratégicos, eles têm que estar alinhados ali, ó, tem que ser ágeis. Isso vem muito dessa cultura da própria engenharia de software, de trazer esse processo ágil, né? Então, timing, como você falou, né, e como a gente tem falado aqui, e você vê uma palavra que a gente né, acaba repetindo muito, ele é essencial, né? Ele é essencial, né? Você não adianta você ter a decisão errada no momento, a decisão certa no momento errado. Ela vai ser uma decisão errada. Por melhor que seja a decisão, se ela foi tomada no tempo errado, ela está errada, sabe? Por mais assertivo que você seja. Então, tempo, né? O timing aí é uma questão primordial. Muito bom, muito bom. Pessoal, a gente está chegando ao final do GenioCast de hoje. Queria te agradecer, Igor, pela participação. Eu que agradeço, Augusto. Muito obrigado aí. Eu acho que foi um bate-papo muito bacana e estamos sempre à disposição aí para conversar mais sobre como alavancar as empresas, como sermos aceleradores, sobre ágil, né? E tudo mais que tiver no meio aí para contribuir com os nossos parceiros, com os nossos clientes, com as empresas aí no Brasil. Ótimo. Queria agradecer a todos vocês que nos acompanham, que nos ouvem. Continue nos acompanhando e até o próximo episódio.